Olá, meu nome é Daniel Pereira. Hoje a gente vai gravar o nosso primeiro episódio do podcast Bombordo e Boreste. Essa é uma iniciativa minha para difundir a comunidade portuária. O intuito é trazer grandes nomes dentro do setor portuário e compartilhar um pouco do conhecimento que essas pessoas têm. Eu hoje estou à frente de um sindicato de operadores portuários do Maranhão. Eu também sou pesquisador na área do setor portuário, né? Faço parte do grupo de pesquisa Lab Portos, lá do professor Sérgio Coutrin. Estou concluindo meu mestrado em propriedade intelectual e o meu objeto de pesquisa é o setor portuário. Eu estou nessa área aí há mais de 15 anos. Tenho também uma startup que atua com arqueação, utilizando drones dentro do processo do setor portuário. E o intuito desse momento é ser uma conversa simples, descontraída. Acompanhe um pouquinho de como é que vai ser essa conversa com um convidado muito especial. Esse programa vai trazer os dois lados do setor portuário. Seja para você que quer fazer parte desse mundo, seja para a gente que já está inserido nessa realidade. E hoje eu estou muito feliz de iniciar esse projeto com um amigo, um parceiro, o mentor e uma das pessoas que muito me inspira dentro do setor portuário, sem demagogia, sem rasgar seda aqui para ele. De fato, é um cara que tem aí 4 décadas já de atuação, de militância e de defesa dos interesses, não só das operações portuárias, mas do desenvolvimento socioeconômico do nosso estado do Maranhão, embora não seja maranhense. Mas é com muita honra e com muito orgulho que eu recebo Silvio Lúcio de Aguiar aqui para conversar com a gente nesse momento, nesse nosso projeto piloto, nesse episódio piloto do Bombordo e Boreste. E, Silvio, para mim é uma honra te ter aqui, de fato, nesse programa, compartilhando um pouco do teu conhecimento. A ideia, pessoal, para você que está acompanhando e espero que continue acompanhando a gente aí, né? Esse é o primeiro episódio, mas é justamente ser uma coisa descontraída, uma coisa leve, que você consiga também, ao final desse episódio e de todo esse programa que a gente vai ter, entender um pouco mais sobre oportunidades dentro do setor portuário. Silvio, se apresenta para a gente, por Opa, favor. obrigado, Daniel. Aliás, hoje é uma data especial. Aqui é o primeiro, né? Então, é o piloto. E justamente na data que eu faço 42 anos de empresa, né? Então, para mim é legal, assim, né? Algo que está começando obviamente, eu estou há 42 anos ali na área portuária. Eu acho que bateu bem, encaixou, sabe assim? Foi, deu. É, deu liga. E, bom, estou aqui à sua disposição naquilo que eu puder tentar atender as expectativas, né? Tranquilo. Eu acho que é muito mais no sentido daquilo que a gente estava conversando, né? De passar um pouco mais da vivência, especialmente para quem está começando, que nem a gente está fazendo aqui, o piloto, né? E que a gente possa, de alguma forma, é, fazer que as pessoas tenham conhecimento daquilo que a gente começou lá atrás, em 84, e veio galgando e chegamos até hoje. Exatamente, muito legal. E Silvio, é, até uma coisa interessante para quem está aí do outro lado, né? Hum, 4 décadas não são 40 minutos, e com certeza a gente não vai conseguir resumir tudo aqui em 40 minutos, e também não são 40 dias. é. Mas conta pra gente um pouquinho de como que era o Porto lá em 84. O Porto 84, nós tínhamos 3 berços, sendo que o berço 102 tinha sofrido uma avaria na estrutura, então deu mais ou menos ali o centro dele deu uma afundada, né? E quando eu cheguei era assim, né? Então a gente não tinha, obviamente, como é hoje, né? Essa infraestrutura bem maior, né? E você tinha o líquido conosco, você tinha alguma coisa do trigo, né? As cargas eram ainda incipientes, né? A gente não tinha a agência reguladora, nós não tínhamos SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, então a gente não tinha, faltava muita coisa, e depois elas vieram acontecendo, eu acho que tudo de forma como tinha que ser. Aos poucos você consegue, o mercado entende, que você tem que ter alguém, né, que te estruture mais, ter um regulatório, essas coisas vão aparecendo, né?
E eu sempre fui um cara, no começo, muito operacional. Muito operacional. Eu sou engenheiro, para quem não sabe, eu sou engenheiro civil, né? Então me aproveitei muito de ser engenheiro civil, facilitou minha vida tremendamente, muito, mas muito, até hoje, né? E, enfim, e a gente só começa a mudar um pouco ali quando a gente começa a fazer o B104. Aí a gente já, aí foi 104, que teve o 105, depois o B106, 107, 107, depois a gente Abortou? abortou, tirou de linha, porque fez o 108, aí o B108 não permitia que os navios evoluíssem ali por detrás, né? Enfim, e aí chegamos onde nós chegamos, mais recentemente os berços, no sentido de quem vai do canal para Alumar, né? E aí nós tínhamos o 101, 102 e 103, nessa ordem. Berço 101, 102, 103, quando eu cheguei. Depois, hoje, na direção então da Alumar, nós temos o 100, né? 99 e agora 98. Perfeito. E uma das coisas que tu falou, para quem tá vendo a gente pela primeira vez, né? Tu é uma pessoa notória dentro da comunidade portuária. Acho que não existe nenhum presidente do Porto Itaqui ou de qualquer outro terminal portuário, quiçá até do Brasil, que não escute o nome Silvio Lúcio de Aguiar, da Granel Química, e não associe e lembre, Silvio. Mas, para quem não te conhece, quando tu falaste nós do líquido, explica um pouquinho do que a Granel Química faz hoje. Tu tá aí, né, comemorando 42 anos agora de empresa, cara. Isso assim, é uma marca significativa dentro da carreira de qualquer pessoa, mas também da nossa comunidade portuária aqui do Maranhão. Então explica um pouquinho como é que é teu dia a dia operacional, o que que tu fazes hoje, né? Tu falou que já trabalhou muito na operação, até para a gente entender um pouco dessa dimensão que existe por trás desse universo. Quando eu cheguei aqui em 84, era um terminal muito pequeno, nós tínhamos 6 tanques. Se não me falha a memória, nós tínhamos 6 funcionários, eu incluso, né? E Marta, minha mulher também, que ela trabalhou comigo aqui, trabalhou conosco 33 anos, né? Parte disso, carteira assinada, depois prestou serviços, né? Como é que eu posso colocar para vocês? Eu fui convidado pelo dono da empresa para vir para cá, um norueguês, chama-se Dan Otto. Eu ainda estava no curso de engenharia e, enfim, aceitei. Quando eu me formasse, eu viria para cá. Então, 5 anos depois, ele me perguntou: olha, aquilo que a gente falou 5 anos atrás, você vai manter de pé? Bom, tinha acabado de me formar, eu vim para cá. A única coisa que ele me pediu foi que, se eu não gostasse daqui, eu poderia escolher qualquer lugar do mundo para ir, ou navio, ou terminais, enfim. E eu não preciso nem dizer mais, porque se eu Tá gostei, eu só não 42 anos gostei. Se eu aqui, né? 42 anos, não precisa dizer muita coisa, né? Então, assim, foi, de novo, a gente trabalha só para encaixar, a gente trabalha com cargas líquidas, quaisquer, em princípio, né? E naquela época a gente tinha soda cáustica, tinha metanol, muito sebo para a indústria de sabores aqui, a época era especialmente para oleama, soda cáustica salgema, para limpeza de cascos, para a própria saboaria, né? No caso aí a oleama também, que comprava muito, né? E foi esse o primeiro mercado que eu peguei. Depois, com o passar do tempo, a gente. Isso foi em 1980. O terminal, desculpa, é 1980, eu cheguei em 84. E as coisas mais ou menos mudaram quando a gente passou a armazenar por uma empresa de distribuição de combustíveis. A verdade, ela para ser uma distribuidora, ela tinha que ter um local para armazenar. Então, isso foi uma quebra de paradigma. Por quê? Porque ela foi a primeira empresa de distribuição regional do país. O resto, quando você só tinha as grandes empresas, né? Então, por uma questão da logística para facilitar, e aí, obviamente, impacta em custos, né, deles, é, foi permitido você ter empresas regionais de distribuição de combustíveis. Então, a primeira foi a Carajás, e a partir isso foi mais ou menos no início da década de 90.
né? Onde a gente também começamos nossas expansões. E para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao terminal de 80, cheguei em 84, a nossa primeira expansão ela se encerra em 97, ou seja, foram 17 anos depois, e depois a segunda expansão ela se encerra em 2004. De 2004 até a presente data, a gente nunca deixou de fazer tankagem, fazer terminais, foi nessa área nossa aqui de cima, né, Norte Nordeste, a gente nunca deixou de fazer alguma coisa. E expandimos o mercado. E se a gente tem o Itaqui como um hub de distribuição de combustíveis, né, eu acho que se deve muito lá de trás a esse fato que aconteceu. Essa visão de futuro. E aí, só contextualizando para você que está aí em casa e está assim, tankagem, líquidos, cargas, o que é isso? O Silvio, ele faz parte de um grupo norueguês, como ele muito bem trouxe, que hoje é uma das principais empresas que movimenta carga líquida. E aí, dentro da carga líquida, a gente vai ter gasolina, vai ter diesel, vai ter sebo bovino. Pasmem, é um tipo de movimentação de carga, soda cáustica, que é usada bastante na área industrial. E hoje é, quem sabe, aí uma das principais empresas que a gente tem no mundo, inclusive, Sim. de movimentação de carga. Tem vinho, tem navio, Tem tudo, né? Tem tudo. Eu já chegamos só numa parte aqui, para o pessoal poder entender. Em Santos, na época que eu estava lá, a gente exportava vodka. Vodka. Incrível, né? Exportávamos A vodka produzida aqui Aqui era da Rubline, ia para o Japão. servia como matéria-prima. Olha aí. Então, É. o Porto, gente, ele tem uma característica muito interessante que, assim, 80% de tudo que é comercializado no mundo passa pelo setor portuário. Então, para o nosso estado, para o Maranhão, que é onde a gente está gravando, mas para o Brasil principalmente, é uma área de vetor de transformação econômica. Mas, mais do que falar sobre esses números, sobre resultados expressivos, o intuito é trazer pessoas como o Silvio para falar da vivência deles dentro do porto e, a partir disso, a gente gerar essa identificação. E, Silvio, são aí, né, uma diferença de 42 anos de lá quando você começou para o dia de hoje que a gente está fazendo essa gravação. O que é que mudou do Silvio do ano 1 para o Silvio hoje no ano 42? Muita coisa mudou, né? Além dos cabelos brancos, né? Além dos cabelos brancos, né? Mas ainda bem que mudou, né? Ainda bem que mudou. Mas eu acho que o que é gratificante disso tudo é que você vai passando por estágios, né? Então, como eu falei, eu era operação, parte de engenharia, calculei muito tanque, calculei muita tubulação, só não fiz soldar. O resto eu acho que eu fiz, né? E aí teve a administração do terminal, teve o lado comercial que eu também sempre fiz, né? Não se esqueçam que foi um começo, né? Então a gente, como hoje somos muito, muito, muito mais estruturados, sem dúvida, mas naquele começo não era bem assim. Não era, não funcionava bem dessa forma. Então cansei de tirar muita nota fiscal, cansei de correr atrás de cargas, né? Como comentei, de calcular tanque. Com o passar do tempo, você vai mais ou menos, a empresa cresceu, você vai mais ou menos compartimentando, né, a empresa. Sim. E o que é normal, não tem como não ser, né? Agora, de lá para cá, algumas coisas muito interessantes, algumas passagens interessantes. Eu acho que isso talvez vocês tenham mais o interesse do que eu estar colocando essas outras coisas, né? Houve um momento que eu fui parar no Sindicato de Operadores Portuários. Isso lá atrás, também, década de 80, final de 80, uma coisa assim, né? E era outra carga, mas nós, de uma certa forma, essa outra carga, ela atrapalhava os nossos navios, né? E eu queria entender o porquê que havia essa dificuldade. Então eu tive a convite, né? Eu falei, olha, me chamaram,
é o Sindicato de Operadores Portuários do Estado do Maranhão, né? Que eu tive depois, então, o prazer de entrei e Ficou fiquei 12 lá anos aí. 12 anos praticamente lá, né? Assinei muita convenção, que não tinha nada a ver com a minha carga, mas eu tive interesse, eu acho que esse é o ponto, né? De você ter interesse, que mesmo que não seja da sua carga, você entender o todo. Porque se você entende o todo, eu acho que fica mais fácil, não é? Porque eu não vou ficar bitolado só num tipo de carga, apesar da gente só armazenar líquidos, né? Sim. E querendo ou não, foram 12 anos ali tentando estruturar o sindicato, fazer as devidas tratativas com os trabalhadores portuários avulsos, né? Bancar o órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Isso lá atrás não tinha nada, a gente tinha diria quase infraestrutura nenhuma, né? Era aquela coisa assim de pioneirismo mesmo, né? E que hoje é muito legal, muito bem estruturado, e você sabe disso, você também foi presidente Ainda estou. Ainda está, né? Estou te derrubando aqui, né? Você ainda está, né? E aí você vê, mas hoje é muito mais estruturado. Não estou dizendo que seja mais fácil. Sim. É mais estruturado, os TPAs também, todo mundo vai mudando, todo mundo vai entendendo, né? A gente trabalha de uma forma melhor com segurança, apesar do que ocorreu recentemente, mas enfim, foi uma fatalidade. Mas todo mundo vai se aprimorando, todo mundo vai tomando conta do porto, né? E o porto cresceu muito. As cargas cresceram bastante. Significa dizer que você tem que tomar muito mais cuidado com segurança. Nós somos uma empresa operacional. Nós somos, obviamente, também arrendatários e operadores portuários. E eu sempre digo o seguinte: nós somos operação. Ah, mas e a parte de segurança? Ela está aí, ela é intrínseca, não tem como. Né? Porque se tivermos um problema, é grande para todo mundo, mesmo. Né? Especialmente você trabalhando com líquidos inflamáveis, né? Corrosivos, essas coisas todas. Né? Então, eu acho que foi algo que me marcou, que eu tive a oportunidade de passar, né? De entrar em outras cargas e para que eu pudesse também zelar pela o nosso mercado. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi um lance bem interessante, bem legal, e eu acho que acabou dando certo. Né? Como você bem sabe, que você participa muito comigo, né? Dessas discussões com outras cargas. Né? Também nós somos associados à Associação para Terminais Portuários, que é a BTP, sou delegado aqui da BTP no Maranhão, faço parte também do Conselho de Autoridade Portuária e fiz também recente. O que é que tu não fez, Silvio? Não, pois é, mas aonde eu quero chegar? Porque você se envolve. Eu acho assim, eu sempre procurei me envolver. E às vezes, por mais que eu não quisesse me envolver, me envolviam. Sabe? Ficou envolvidão, né? Envolvidão. Aí, poxa, o que você acha? E assim, é melhor você estar à frente do negócio do que você ficar a reboque. Sim. Então, num negócio grande que nem o nosso, eu acho que você não pode se furtar, né, a participar da comunidade. Né? E também nessa história toda ainda arranjei um tempo para ser presidente da SOAMAR, Sociedade de Amigos da Marinha. Né? Então você vai se envolvendo. Sim. Né? Você vai tomando gosto. Né? É isso, eu acho assim, eu não tenho o que reclamar da minha trajetória. Você tem momentos bons, acho que a sua grande maioria. Você tem momentos chatos, tristes, tivemos vários, né? Desafios enormes, mas desafios enormes. Entre a gente procurar fazer uma infraestrutura, como fizemos, uma infraestrutura grande, ferrovia, né? Ou ferrovias, né? Nos terminais da gente. Então, assim, também aprender com a cada etapa de operação, de manutenção, com as pessoas, treinar pessoas, porque não basta ter somente o negócio, a infraestrutura, né? Tem que ter gente capacitada.
E aí você treina todos os dias você vai falar sempre a mesma coisa, né? Quem usa esse termo hoje no Maranhão Export, que você faltou, você não fez. Mas usei esse termo. Quem usa, cuida. Sim. Quem usa, cuida. E aí, Silvio, tu trouxeste uma visão muito legal de vários segmentos, né? De assim, cara, tu entrou olhando para a parte de engenharia, mas tu acabou perpassando em várias áreas, comercial, segurança, operação, a própria gestão do terminal, da movimentação dessas cargas. Hoje a Granel tem mais ou menos quantos colaboradores aqui no Brasil e no Maranhão? Olha, eu acho que, assim, aqui em São Tu falou que Luís, começou com 6, né? começamos com 6. Eu diria que é algo ao redor aqui de 200. Muita Trabalhamos gente. 24 horas por dia. Sim. Aliás, terminal não fecha nunca. Nem no Natal, nem no Ano Novo? Nem Natal, no Novo. Quando muito, para-se ali 1 hora para comemorar ali a virada, né? Também, à meia-noite. à meia-noite, né? E a Granel, talvez no Brasil, acho que somando, no escritório de São Paulo, vou dar um chutão aqui, eu acho que perto aí de umas 700 pessoas, por aí. Gente Ou pra um caramba, pouquinho né? mais, não sei. Mas é mais ou menos por aí, Sim. né? E dentro dessa tua trajetória, né? Acho que as pessoas que vão acompanhar o Bombordo de Boreste e seguem também a página da DL Ports, se você não segue, inclusive, a página da DL Ports, é só procurar no Instagram, @DLPorts. É um dos principais portais aí de notícia que a gente tem do setor portuário, é um projeto que eu estou retomando, inclusive, especificamente. Dentro desse público que a gente tem, um dos principais anseios e perguntas que eu recebo, seja no meu LinkedIn, seja por e-mail, seja na página da DL Ports, está relacionado às competências, ou melhor, às oportunidades de carreira dentro do setor portuário. Uma coisa que tu falou muito bem foi sobre a necessidade de você cuidar e capacitar e desenvolver essas pessoas. Então, hoje, por exemplo, para trabalhar na Granel Química, que habilidades ou que competências, sejam elas socioemocionais ou técnicas, uma pessoa precisaria ter? Eu acho que você ter um grau de estudo, né, condizente com aquilo que a gente pretende, simples assim, né? Não esqueça que a gente trabalha com produtos que não são fáceis de você manejar, melhor falando. Mas se houver algum problema em termos operacionais, Algum vazamento, então, explosão? para mim é o seguinte: gostaria eu de trabalhar só com nada contra o resto, mas com engenheiro, né? Você é muito mais cartesiano, você está ali, né? Então, quanto mais credenciais, né, tiver a pessoa que queira trabalhar conosco, claro que a gente também tem uma certa exigência de currículo, né, de estudo, é óbvio, né? Isso aí faz parte, né? O que eu percebo também, eu acho que nós melhoramos a qualidade como um todo, né, das pessoas que nos procuram para um emprego. Olha, eu só tenho, vou dizer o que era para mim na minha época, né? Eu só tenho um primário. Cara, é muito difícil. Primário hoje seria o quê, Silvio? Sei lá. Ensino fundamental? Fundamental, entendeu? Tá. Né? Então você mas né? Sim. Então assim, eu acho que você tem que ter sim capacidade de você discernir bem as coisas, né? É o melhor dos mundos. Porque você fala, a pessoa tem um entendimento. Hoje você vê em alguns momentos que alguém para ler é uma dificuldade, para interpretar um texto é uma dificuldade. Mas nada contra, como a gente está aqui, opa, tem uma dificuldade? Tá. Mas vá você fazer uma operação com um navio, né? É uma operação que às vezes tem o seu grau de risco. Sim. E aí? Né? Então você precisa de uma pessoa que tenha, de fato, um bom entendimento e compromisso. Isso, para mim, Inegociável. Porque, sabe, é assim, o que é importante? As vidas nossas, é claro. Sim. A vida de cada um. Mas eu sempre digo, o negócio nos sustenta. O negócio faz com que você tenha lá seu salário, você vá para casa, enfim. Né? Então, a gente também tem que zelar por ele, pelos ativos Sim. da empresa, não é só da nossa empresa,
como um todo, no porto. E se der um problema gigantesco lá, como é que faz? E os outros estados que dependem da gente, né? A nossa comunidade é gigantesca. Hoje a Granel fornece combustível para cargas líquidas, na verdade, distribui as cargas líquidas. Não, também não. As cargas não são nossas, a gente presta serviços de armazenagem. Perfeito. Nesses serviços de armazenagem, entendo assim, estão inclusos as operações dos navios, de caminhões, entre carregar e descarregar, vagões, né, jogar de um terminal para o outro, né? Então, assim, e o mundo é gigantesco nisso, né? Porque cada operação dessa é um mar de procedimentos, sim, né? Onde todo mundo se fala todos os dias, na EMAP, na operação com a EMAP, dos navios, né? Com os clientes. É um mundo bem legal, né? Então o pessoal acha que o navio só está ali. Não, existe toda assim uma cadeia. Uma cadeia ali que ela é diária e alguns podem dizer assim, olha, tudo muito igual. Parecido. Todo dia tem uma história diferente. E dentro desse universo de clientes dessa cadeia que tu falou, né? Quais seriam aí alguns dos grandes nomes mais famosos para quem está ouvindo a gente? Acho que tá no dia a dia dela. Então, é assim, olha, eu sempre digo o seguinte, olha, eu brincava muito quando eu ia fazer uma palestra, né, eu dizia assim, olha, quem daí de vocês aí que estão nos assistindo aqui toma banho? Ah, todo mundo toma banho, né? Eu acho, né? Você usa sabonete? Eu não sei. Vocês usam sabonete? Então, o sabonete vai óleo vegetal, vai gordura, vai sebo, né? Vai soda cáustica. Aí eu também falo assim, olha, meu nome é Silvio, né? Parece Silvio Santos, brincando assim. Alguém toma Coca-Cola aí? Latinha, né? Ah, eu tomo, toma. Ela não tem lá vermelha, normalmente, né? É um pigmento. Esse pigmento a gente coloca nos navios da gente, carga líquida. Né? Então a gente atende assim uma gama enorme, né, de produtos nos navios, não só nossos, né, mas especialmente nos navios químicos, né, nos navios da gente, que a gente também faz a armazenagem. Claro, a depender do mercado, eu não tenho toda essa gama de produtos que eu possa armazenar aqui em São Luís, por quê? Não é só o lado da infraestrutura, é o mercado, você não tem. A gente não pode comparar o nosso mercado aqui com o mercado paulista, lá de Santos, por exemplo. Sim, suco de laranja, né, por exemplo. Suco de laranja, gostaria, né? Mas, assim, mas não dá para comparar a indústria paulista conosco. Né? Então, a gente acabou muito mais aqui se especializando com o passar do tempo, até por conta daquela história que eu comentei lá atrás, né? Das distribuidoras regionais. Então, a gente acaba se voltando muito mais, os clientes nossos, para o combustível, né? Sim. E os tanques nossos, aí agora eu vou falar como engenheiro, aí para a turma de engenharia, né? É assim, a gente calcula, nós somos, antes de mais nada, chamados de um multipropósito. A tancagem de multipropósito. O que é? Você pega, em tese, quaisquer produtos líquidos, em tese, né? E já que é assim, eu não sou só para combustíveis. Quando a gente calcula, eu calculei e a gente calcula, isso foi uma decisão nossa da empresa, né? Calcular para 1,53, que é a soda cáustica, que aí pega uma gama grande de produtos. Pois é, mas aí você pega um diesel, vou dar uma arredondada, 0,8. Você pega uma gasolina, 0,7. Isso falando em termos de peso específico. Sim, então cada carga dessa tem um peso específico quando você vai calcular a armazenagem dela. Como eu não tenho carga, significa dizer o seguinte, opa, então por isso que eu sou muito propósito. Né? Por outro lado, eu tenho que construir os tanques de uma forma e calculá-los de uma forma que eu possa abranger e ter, obviamente, né, e armazenar determinadas, vamos dizer assim, variações de pesos específicos. Então, eu calculei para 1,53. Então, até 1,53, ok. Agora, se eu coloco combustível, está vendo que, em termos de capacidade estrutural do tanque, ele sobra. Sim.
Porque você já dimensionou para uma Um carga que tem 53 para peso maior. 0,8 é só fazerem as contas aí. Quanto é que dá, galera? Vai É. supletivo, supletivo? Vai fácil, né? Então, é assim, tem esse lado que é muito legal de você calcular tanque, calcular tubulação, de você montar, ter um lance muito legal. Acho que operar comercial eu gosto, sempre gostei de fazer, né? Perfeito. E o tempo foi passando, Daniel, e aí é o seguinte, então, Sindomar, aquela coisa toda, mas nisso também, essa parte nossa, né, de que a gente tem que dar conta para todo mundo, né? Tudo quanto é Sim. órgão, essas coisas todas, né? E você, querendo ou não, esse regulatório, você passa a se envolver, né? Então, quando a gente vai ver, beleza, eu comecei com aquela sementezinha lá atrás, aí, ok, então manutenção, operação, manutenção, comercial e tal, agora é mais no regulatório, aí você vai discutir, você vai discutir com agências, você vai entrar para as associações, né? Então você passa a fazer um outro papel. Sim. E é aquilo, para você também poder andar, você também tem que largar certas coisas, né? Então, hoje eu estou como institucional e setorial da Granel, da empresa, né? Então, assim, Quem quiser fazer um evento, te chamo. não, eu digo assim, mas é muito mais nesse sentido, assim, muito do regulatório, de você também tratar com o cliente, Sim. né? De você discutir normas. Eu discuto norma na BNT, eu discuto também, né? E você tem os fóruns apropriados, né? E que você também participa Sim. de alguns, né? Esses assim que eu falo mais específicos, né? Sim. Mas O Conselho de Autoridade Portuária, por exemplo. também o Conselho de Autoridade Portuária é muito interessante, né? Primeiro que ele é de lei, está na lei, né? E eu represento no conselho, eu represento o empresariado. Eu tenho uma cadeira lá, então do empresariado. Hoje eu estou como suplente lá, mas já fui titular, já fui suplente, titular, aquela coisa, né? Eu acho assim, vai muito de novo daquilo que você queira se envolver, independentemente se é titular ou se é suplente, né? O importante é que você possa acompanhar o dia a dia da nossa comunidade, onde você vai ter as autoridades, boa parte delas todas lá, você sabe disso. Talvez eles não saibam, mas você sabe, né? Então tem o público, tem o privado, nossa, tem o dono da carga, tem Receita Federal, tem os nossos trabalhadores, né? Aliás, só para o pessoal aí saber, depois você pode até explicar melhor para eles, mais do que eu, a convenção de 10 horas, 12, eram 10 horas, né? 10 trabalhadores, 2 de descanso. A última foi comigo. Depois, hoje, a gente incorreu para essa de 6. Por razões várias, né? Até porque, à época, a gente não tinha condição muito de diminuir muito isso. A gente também não tinha essas cargas todas. Sim. Né? E foi um consenso à época. E a gente tinha algumas dificuldades quando a gente fala hoje, né, de mobilidade, de deslocar as pessoas, madrugada, não tinha ônibus, né? Então, era uma confusão, né? E aí é que eu digo assim, o tempo vai passando e você vai se adequando, vai se adaptando, né? E o que nós somos hoje. Sim. E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção na tua fala é principalmente o tipo de trabalho que é feito, né? Vocês hoje armazenam e fazem essa movimentação de uma carga que pode ter aí um altíssimo grau de risco. Sim. Então, já aconteceu algum incidente? Teve aí alguma intervenção que precisou ser feita? Porque eu fico pensando, e provavelmente o pessoal de casa também, beleza, o setor portuário é uma área muito rica, tem muita oportunidade. Mas também, qual é o outro lado da moeda, né? Pô, eu tô mexendo ali, por exemplo, com uma carga de gasolina, diesel, então provavelmente quem está abastecendo o carro está ouvindo a gente agora, a carga deve ter passado em algum momento pelo terminal da Granel. Então, quais seriam aí, né, ou se tu pode falar, né, de alguma situação que aconteceu que ficou de aprendizado em relação a essa prática de segurança? A gente sempre tomou cuidado para evitar que tenhamos respingos, por exemplo, nas operações. Antes da gente conectar os mangotes, por exemplo, nos navios, a gente pressuriza os mangotes. E você tem uma série de procedimentos
anteriores às operações que você tem que cumprir mesmo. Tipo, não fumar na área que você Não vai ter. fumar, né? É assim, e não permitir e falar, porque, veja, é muito mais fácil você se aborrecer antes do que depois. Com certeza. Isso aí não tenham dúvidas de que eu acho que é a melhor maneira de você evitar certas situações complicadas, né? Sim. Mas certamente a gente já teve derrames de navios. Nossa, não. A operação já teve isso. Eu não vou dizer o nome de qual foi a empresa. Nós, graças a Deus, nunca tivemos assim nada que dissesse assim, olha, o mundo vai acabar. Não. Então, Sim. faz parte de qualquer operação. Faz parte, pode fazer parte nos grãos, pode fazer parte no fertilizante, amarrado de alumínio, né? Então, assim, você está operando especialmente porque você sempre numa dimensão grande, né? Sempre no granel. Você Sim. não está pegando um saco de 1 quilo, não. Transportando algumas 1000 toneladas ali, né? E alguns milhões de litros no caso Sim. do líquido, né? Então, assim, e aí você confere essas operações, né? Treinamentos das pessoas, né? O que a gente faz muito, né? Simulados de incêndios, simulados de alguém que se machucou na área, entendeu? A gente sempre tem um panorama diferente e que a gente sempre quando procura treinar assim, pegando várias situações que podem acontecer, vários panoramas, entendeu? Né? E eu acho isso importante, porque quando você faz, as pessoas passam a entender que treino é treino, jogo é jogo, eu sempre digo isso, né? Que na hora que efetivamente acontecer, Que vai a gente tremer, espera que tudo não vai se aconteça, tremer, né? eu acho, vai, porque dá um frio no estômago, né? Mas é aquela coisa assim, e aí? Mas aí você foi treinado e preparado, né? Porque não é possível que numa situação mais extrema você não vai se sentir bem, mas você sabe que é o médico. A Sim. pessoa parece lá toda machucada, quebrada, o médico não vai ter que ir lá, né? E às vezes a gente, como eu sou socorrista, Sim. da mesma forma, né? Envolvido em muitas coisas, né? Envolvido em muitas coisas, né? Então assim, quanto mais você for capacitado, quanto mais você tiver discernimento daquilo que você faz e das implicações que podem advir de algo meio assim que você não cumpre, né? Porque olha, não é fácil. A gente carrega muitos navios, caminhões, né? A área toda nossa lá do Itaqui, né? E aquilo ali acaba para você uma paisagem, Sim. né? Então você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. E às vezes a boa parte das coisas acontecem porque você perde o foco. Ah, não vai acontecer, entendeu? Ou então você já não está dando muito mais trela para aquilo do que você está fazendo, né? E são os cuidados que a gente tem que ter e exigir. Sim. E aí cinto, não dá para você ficar passando a mão na cabeça. Então não vai servir. O que está envolvido é muito grande. Com certeza. E Silvio, falando agora sobre, acho que a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que eu faço para trabalhar na Granel? Fácil. Manda o currículo. Manda o currículo. Manda o currículo. E aí a gente, obviamente, o nosso RH, né, vai dar uma analisada. E, obviamente, a depender daquilo que estejamos precisando. Né? Sim. Mas é simples. Sabe por quê? Porque isso que você está falando é engraçado mesmo. Porque Autoexplicativo. não, eu coloco muito, você sabe, autoexplicativo, né? Porque as pessoas dizem, eu gostaria de você arranjasse um emprego com meu filho e tal, blá. Serve qualquer coisa. Então, assim, eu não estou dizendo que o pai, a mãe, o tio, o irmão não possa pedir, não é isso. Né? Mas para eles é simples assim. Para a gente não é. Para a gente não é. A gente vai contratar pessoas que a gente tenha efetivamente, né, uma necessidade e uma necessidade normalmente especializada, porque o nosso negócio é especializado, Sim. não é? E Então, a gente acabou de comentar muito bem aqui sobre o grau de risco que você tem na área, né? então assim,
Mas é engraçado que funciona isso nesse sentido, né? Me pedem muito, né? E não pode ser assim. E eu acho que negócio é negócio, entendeu? Você não pode sair muito misturando as coisas não, porque não vai dar certo. Sim. E dessas áreas específicas hoje, quais, assim, tu diria que mais tu percebe que tem demanda? É manutenção, é operação, é Olha, elétrica? então, não, eu diria assim para você, é um interessante, porque a gente tem os procedimentos nossos de manutenções, então você faz, independentemente, ó, tem um dia, tem um prazo lá e você vai ter que fazer, certo? Ou você terceiriza, ou você tem funcionários que são mais específicos para fazer aquilo ali, né, e tal. Então, assim, eu, com sinceridade, assim, não acho que tenha nem mais nem menos, cada um na sua competência. Então, por quê? Porque aquilo ali você tem que confiar, cada um tem que confiar em cada etapa do processo. Então, claro, você faz checklist, não fazemos? Fazemos, você faz, o gente Sim, também faz. Né? Então, todo mundo tem que confiar em cada etapa do processo. Que ele, quer dizer, que cada etapa dessa foi cumprida, realizada dentro daquilo, né, do que a gente programou. Né? Por outro lado, ao mesmo tempo, né, o dia a dia, eu diria que você está olhando isso o tempo todo. Não falei que tem que ter o foco? sim, Então, você entra num terminal, seja com nossos amigos TPAs lá também, não importa. Você tem que ter, porque aquilo é repetitivo, sempre. Né? Então, eu vou fazer alguma coisa, se você é o responsável para liberar a área para mim, para que eu possa trabalhar, eu tenho que confiar em você. sim. Não é verdade? Né? Ah, eu vou ter que limpar uma canaleta, qualquer coisa assim. Ó, até aí, ela está isenta de gases, tem alguém, cercaram para a pessoa não cair lá dentro. Ó, Silvio, está liberado para você poder entrar. Né? Então, a gente tem que confiar. Sim. E da mesma forma, seja carregar um caminhão, um navio, carregar, descarregar, não importa, né? A gente tem que ter a certeza, de novo, daquilo que a gente está fazendo. E aquilo ali é uma unidade. Digo unidade, unidade assim, todo mundo junto ali. Se um fizer alguma coisa errada, provavelmente vai pagar um preço. E aí todos pagam. Sim. É simples assim. Então, sintetizando tudo aqui que a gente conversou nesse nessa conversa, né? Conversou nessa conversa foi Não legal, é nada aí. pouco redundante, mas tudo que a gente trouxe aqui nesse Ah, momento. Se você quer trabalhar na Granel-Química, tem oportunidade para as várias áreas. Você precisa estar capacitado, ter foco no que você quer fazer e, acima de tudo, ter segurança dentro de todas as atividades que você vai desempenhar. eu diria mais, Daniel, não é a Granel Química. Em todas as É, empresas do Porto, né? em qualquer uma, qualquer canto. Exatamente. Me atrevo a dizer que na Lumar é igual, na Vale é igual, em qualquer lugar é igual. Especialmente essas coisas mais especializadas, né? Sim. Então, por É, exemplo, um Power BI, veja, um SAP, cada um vai ter lá a sua o seu ferramenta, requisito. sua função, né? E você tem que procurar se envolver. Né? Sim. Não acho que seja, por mais que você esteja ali, você foi contratado, e não é que você vai fazer outra coisa, mais do que daquilo que você foi Teu escopo de de trabalho, né? trabalho. Eu acho importante ter uma ideia do todo, Sim. entendeu? Eu acho que assim, aí você, até porque se você começou em algo, vamos dizer assim, você quer progredir, você para dar um passo, a gente não faz prova, faz curso, faz uma Sim. série de, né, de testes, né? E de aprendizados, e depois você faz uma provinha, você vê se você passou ou não. É por aí. Sim. Só que todo dia. Agora, mas é porque é complicado, porque como é repetitivo, como é que faz? Sim. Não é? Então você tem que ter força de vontade, vira e mexe, tem uma certa correção aí nos rumos, tem que ter. Aí não anda de carro, ele Com tem que apertar certeza. ali parafuso, aquela coisa toda. Da mesma forma, Fazer manutenção. a história, quem usa, cuida. Com certeza. E aí, Silvio, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui com chave de ouro, que assim, para mim foi um super papo. O que é que tu visualiza
seja na Granel, seja no Porto, seja em todos esses ambientes que a gente orbita, para os próximos 40 anos, né? Então, assim, tem Pô, muita... 40 anos, mano. Fala sério, cara. Não, eu acho que para frente é que se anda. Amém. Então vamos lá. Quem me perguntou. Foi o Luiz Raimundo, né? Abraço pro saudoso amigo Luiz Raimundo, Raimundo inclusive aí. me perguntou no final da conversa, foi um papo mais ou menos assim, esse do final aqui, né? O que eu acho, né? Então, né? Ou o que a gente, como negócio, né? Vou fazer melhor, para os próximos 42 anos, né? Vai ser os uma coisa 42 anos. canônica. Então, é que eu digo sempre assim, a quem conhece o negócio, né? Porque agora estou falando com negócio, e somos arrendatários. Foi a resposta que eu dei. Eu acho que até eu saí bem ali na coisa que perguntou. Ensaiou antes. Estava querendo me apertar, né? Aí eu falei: olha, como arrendatários, a gente tem arrendamentos ali, contratos, não é só a granel, estou falando de arrendatário, né? Pô, contratos que você pode chegar até 70 anos. Então vamos dizer que o contrato, vamos colocar a metade, 35. Sim, aí isso está projetado lá para frente. E, obviamente, quem trabalha com infraestrutura, você sabe que isso, primeiro, não é barato, demora, né? É um investimento de longuíssimo prazo. De longuíssimo prazo. Então, eu acho assim, nós temos uma expertise nos líquidos, né? E entendemos que o que a gente fez, o que a gente tem lá de tancagem, tubulações, essas coisas todas, né? Está aí para atender o mercado. E o mercado, em algum momento, ele pode mudar? Pode. Você pode ter outro tipo de carga líquida? Pode. É o que a gente torce. É o que a gente corre atrás. Né? E a gente procura dar ao mercado o melhor que a gente puder. Né? Temas operacionais, segurança, infraestrutura, né? Nos modais. Porque se você parar para pensar, a gente só não trabalha com modal aéreo ainda, né? Mas o resto... Quem sabe, né? Quem sabe os drones dia, né? aí levando a carga para os navios. Não, a gente faz. Né? Eu acho que assim, é porque não é algo, sabe assim, de uma via só. Não, você faz aquilo, né, para você atender o mercado, atender seus clientes, dentro do que for, obviamente, possível ser feito. A depender, obviamente, do regulatório, tem muita coisa que, vamos dizer assim... Até o passado do Brasil é incerto, às vezes. É incerto, então assim, você tem que cumprir tantas exigências e elas demoram muito. Você, para fazer uma tancagem, só para não me estender muito, antigamente nós levávamos facilmente 5 anos. Hoje é um pouco menos. Leva 3. Não é muito, mas já é menos. 2 anos aí já dá é menos, né? Já dá um saving. Então, assim, fora, você tem que construir. Olha, nós somos regulados por muita gente. Sim. Né? Então, olha, a burocracia é grande? É grande, é enorme. Né? E eu diria assim, é por isso que você também, às vezes, se for o que aconteceu comigo e com outros também da empresa, né? Que você se vira muito por regulatório. Os advogados adoram. Sim. Né? Porque, e você sabe disso, a gente agora está vendo lá a norma de atracação. A norma de atracação. Né? Lei do esporte, dá uma atualizada nela. E a briga? Né? É difícil, né? Sim. Muito difícil, né? E aí você vai lá, você fala, porque tem algo que é muito interessante no estudo que a gente está colocando aqui. É porque, com o passar dos anos, a gente vira um laboratório. Nós somos um laboratório. O que foi colocado ali, olha, tem que ser assim, dessa forma e tal, isso há 30 anos atrás. Deu certo? Temos que avaliar. Aí tem que avaliar. Então, aí sim, aí, não, mas olha, nós temos 30 anos de experiência, seja no que for, né? E o que está colocado ali, olha, cabe. Ou cabe sim alguns ajustes. De novo, quem usa, cuida. É isso. Perfeito. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio piloto do Bombordo e Boreste, podcast que vai falar sobre a comunidade portuária de uma maneira simples e próxima da realidade de vocês. Se você quer ficar ligado em todos os episódios, basta se inscrever no nosso canal, seguir a nossa página no Instagram, @dlportos, que todos os nossos episódios vão ser anunciados e vão ser divulgados lá. E Silvio, quem quiser te adicionar nas redes sociais,
Não sei se tem um cara de redes sociais também, né? Acho que a partir desse Olha, momento vai ter que ser. Não, olha, recentemente eu fiz o Instagram, porque eu não tinha, eu só tinha o WhatsApp. Mas eu não sei o meu Instagram. Ele vai Eu não estar sei. marcado no Vai estar episódio, então marcado. vocês podem seguir. Não, mas é sério, eu não sei. Nunca tive, nunca tive. Aí, Assim, ó, quando chegar no dia da produção, o Instagram dele vai estar aparecendo na tela. Eu falei isso. Ah, perdão. Ele vai estar marcado. eu vou estarei marcado lá, né? E é isso, assim. Aos meus 42 anos, tomara que vocês, de empresa, né? Que a gente chegue nessa. Eu sempre digo isso, olha, se vocês vão chegar ou não, eu já não sei. Mas né? tu chegou. Eu cheguei. E, de novo, assim, não me arrependo, jamais, né? Agradeço muito. Só numa parte aqui, você falou que eu não era maranhense. Eu nessas histórias todas, eu ganhei meu título, você estava lá, cidadão maranhense, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que, e de novo, né? Não é achar, as coisas não vêm de graça. Elas não vêm de graça. Como eu sempre digo, né? Galinha não dá em gôndola de mercado. Sim. Você tem que correr atrás, você tem que se capacitar e tem que suar. Não tem como. Né? Aliás, eu acho que esse é o grande molho da vida. Sim. Que passa rápido, né? E se a gente ficar muito mimimi para lá e para cá, não faço isso, não faço aquilo, opa, você vai parar. Quanto mais experiência você tiver, ou experiências, né, em vários setores, melhor. Sim. Não é porque você também só tem num canto que não vale, não é isso não. Vale sim, né? Mas, de novo, a gente tem que entender que hoje me parece assim, né? O pessoal está faltando, acho que, um pouco mais de empenho. Perfeito. Percebo isso. Aliás, não sou eu só que percebe isso não. Não é? Eu, com vários CEOs que eu travo algum tipo de conversa, né? Novos e já com idade. Todos têm um senão quanto a isso. Né? Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para dar uma pensada. Com certeza. Né? É isso aí. Obrigado, Daniel. Show de bola. Obrigado, Silvio. Obrigado aí para vocês. Até a próxima.